Bom dia! Hoje já tá chuvoso aqui em Indaiatuba, mas mesmo assim, né, gurias? Estamos firmes no nosso propósito de trazer cada vez mais exemplos práticos de como a disciplina positiva pode nos ajudar. E hoje o assunto, pra mim, ele é especial, porque eu tenho sofrido muito com esse tema do comportamento e das birras dos meninos. Tem a questão da fase, mas tem a questão de que eu preciso me reeducar, eu preciso da ajuda de vocês. Eu acabei de fazer uma enquete aqui no Instagram, acho que 300 e poucas pessoas responderam. E eu tinha visto duas respostas que sabiam lidar, duas mães que responderam que sabiam lidar com um mau comportamento com as birras. Ou seja, todo o outro universo dos respondentes aí, quase 300 mães não sabem lidar e precisam de ajuda. E realmente é um tema que nos instiga como mãe, né? Porque a gente precisa, de alguma maneira, endereçar porque vai acontecer. Sim. Então, acho que a primeira coisa aqui é como a gente pode definir o que é um mau comportamento do que é um comportamento esperado para a idade. Bom dia, pessoal. Um mau comportamento é um comportamento em que a criança apresenta algum desafio de comportamento, mas que o que ela está mostrando é só a ponta daquilo. Ela tá passando por alguma coisa fisiológica, pode ser fome, pode ser sono, pode ser ela quer impor a vontade dela e ela demonstra isso agindo de uma forma inadequada. E um comportamento típico da idade seria um comportamento que a criança é próprio da fase que ela está vivendo. Ela ainda não tem maturidade cognitiva, maturidade emocional para conversar, para dialogar, para entender. Então ela se comporta da forma que ela consegue. Um bebê recém-nascido tem fome, ele não sabe que ele tem fome, mas ele chora. É a única coisa que ele sabe fazer para demonstrar que ele está sentindo alguma coisa estranha, alguma coisa que ele precisa de alguém de fora, de um agente regulador externo, para saciar essa necessidade dele. Então isso seria um comportamento típico da idade. E cada idade tem as suas questões típicas, né? Então a birra, a gente está falando aí crianças a partir de 2 anos, de modo geral de 2 até uns 3 anos e meio, a forma delas demonstrarem insatisfação de alguma coisa é se comportando com o que a gente chama de birra, que seria um choro excessivo, elas batem os pés, elas gesticulam com as mãos, elas estão mostrando que tem alguma coisa ali que elas não estão satisfeitas. Mas o que é que está por trás dessa insatisfação que a gente tem que investigar para a gente poder agir de forma mais assertiva. E esses comportamentos a partir de 2 anos, então, a gente já pode classificá-los como um mau comportamento. A birra é um mau comportamento. A birra é um mau comportamento. Ela é um comportamento inadequado. Isso não quer dizer que não tem justificativa, né? Então, todos os maus comportamentos, eles têm um motivo. Para você pode até não entender e não compreender. Lembra que a gente falou sobre o Adler e o Dreyfus, né? Que são os teóricos, os psiquiatras por trás da disciplina positiva. E eles falam que o ser humano, não é nem a criança, o ser humano, ele tem uma necessidade, um desejo de se sentir aceito e importante. E quando você não tem essas necessidades atendidas, você vai ter um comportamento para restabelecer isso. Pra gente é muito estranho, você fala, nossa, mas por que a criança vai fazer uma coisa totalmente inadequada, né? Que ela sabe que eu vou ficar brava, que ela sabe que ela não pode fazer, porque isso não é uma coisa consciente, mas ela tem uma crença e a forma dela manifestar como ela vai recuperar isso é daquele jeito. Todos querem atenção, isso é normal, é natural, né? É inerente do ser humano, é inerente né? do ser humano. Adultos. Agora, a gente tem que conseguir redirecionar como ele vai fazer isso, né? Porque essa necessidade, isso todos nós temos, né? Então, quando a gente vai pensar do porquê que as crianças fazem birra, isso está diretamente relacionado a essa necessidade de atenção. Exatamente. De atenção de alguma forma, né? Como a gente já disse, pode ser a fome, mas ela não sabe que aquele desconforto que ela está sentindo, necessariamente, mesmo aos 2, 3 anos, que aquilo tudo que está gerando nela aquela inquietação, aquele desconforto, é a fome. Né? Se você perguntar para ela, você está com fome? Às vezes ela não vai conseguir responder que é fome. Nós adultos
podemos saber conhecendo os nossos filhos. É um padrão. Normalmente a birra vem num padrão de comportamento. Então, eu já sei, a minha filha de manhã, ela costuma ter um comportamento que a gente hoje chama como birra, mas é que é um nome que a gente dá, que ele até é meio injusto com a criança, né? Porque ela tá querendo mostrar alguma coisa. Então, de manhã eu já sei que eu vou ter que lidar com isso. Então, ela acorda, ela não dormiu o suficiente. Então, isso já vai desencadear nela um comportamento inadequado, né? Ela quer ter o direito dela de escolher as coisas. Então, ela quer ter o poder. Então, se ela não tem o direito o poder dela validado, ela vai se comportar de forma inadequada, porque ela quer mostrar para mim, eu preciso escolher, eu quero ser útil, né? E então a birra vem dessas questões, da fome, do sono, do poder mal dirigido, dele querer se sentir útil. Ou de uma frustração. Uma frustração. Né? E o que acontece é que muitas vezes quando a criança está fazendo a birra, o que o adulto faz? Fica irritado. Fica irritado, fala, para de chorar. Engole esse choro. Engole esse choro. Você vai ficar de castigo. Que coisa feia. Tá todo mundo olhando pra você. Que vergonha. E o que faz? Como que você acha que a criança se sente? Ainda mais sem atenção, né? Ainda pior, né? Então a gente tem que lembrar que quando a criança, aquilo ali, ela tá demonstrando que tem alguma coisa errada e que ela tá precisando de atenção. E aí a gente, em vez de validar o sentimento dela, não tô falando de ceder, tá? Ceder não é uma opção, porque senão você vai ensinar pra ela que ela já sabe o que ela vai fazer para conseguir aquilo que ela quer. Então você vai no mercado e ela te pede um chocolate e você já tinha combinado com ela que hoje não era dia de comer chocolate e ela começa a fazer um escândalo e você pega o chocolate e fala, tá, filha, fica quieta então, tá aqui. O que você tá ensinando pra ela? Que tudo bem fazer. Você tá reforçando. Eu já sei como eu vou fazer pra conseguir as coisas que eu quero. Então, a gente não tá falando de ceder. Agora, você ter esse comportamento que a gente teve de ficar irritada, humilhar a criança, é tudo que ela não precisa, né? Então, ela precisa do quê? De gentileza e de firmeza ao mesmo tempo, né? Adler, que é um dos psiquiatras que deu origem à teoria da disciplina positiva, ele diz que o comportamento é como um iceberg. O que a gente está vendo é o topo ali do iceberg, né? Então, o que está na superfície. Essa é o comportamento, é o mau comportamento. O que a gente precisa saber é o que está por trás. É como uma dor de cabeça. Você tem o sintoma, dor de cabeça. Você toma um remédio, passa momentaneamente sua dor de cabeça. Mas qual pode ser o fundo dessa dor de cabeça? Pode ser desidratação, pode ser cansaço, pode ser alguma questão alimentar, pode ser algum órgão interno que está com um funcionamento que não está apropriado, né? E se você der o remédio, você vai passar a dor de cabeça, mas você vai estar curando. Você precisa investigar o que está por trás, né? Qual é a causa para você tratar o comportamento aquilo. É a mesma coisa. Porque senão o comportamento você vai resolver ele naquele momento, ou com castigo, ou com uma recompensa, mas ele vai voltar de novo, porque você não tratou a necessidade dele. Eu acho importante, assim, fazer um resumo disso aqui que a gente falou, de que quando a gente fala em que a birra, ela tá associada a um comportamento de a criança estar se sentindo um pouco mais... Uma necessidade. Uma necessidade de atenção. Logo, a gente, como pais, pode ter a tendência em mimar essa criança, já que ela tá manifestando que tá precisando de atenção, então a primeira coisa é mimar, abraçar, beijar, recompensar de alguma maneira aquela ausência de atenção momentânea. E não é isso. Nada disso. É manter os padrões estabelecidos, comunicados, conversados com as crianças, com firmeza, porém manifestando esse gentileza, carinho, respeito. atenção, respeito. Sim. Então, separar. Não se resolve birra com mimo. Não, de forma alguma. Se resolve birra como? Como a gente pode ajudar essas crianças? A gente tem várias ferramentas, várias estratégias. Uma das coisas é você conhecer o seu filho. Então, você sabe quem ele é, você sabe, por exemplo, quanto tempo ele é capaz de ficar sentado num restaurante. Você conhece ele, você sabe que um restaurante que você vai passar 3 horas e seu filho tem capacidade de ficar, sei lá, 15 minutos sentado,
você vai ter que dar opções para ele. Ou você vai num restaurante que tem um espaço kids, ou um restaurante que não tem um espaço kids, mas que é um restaurante que tem um ambiente mais familiar, não num restaurante requintado. Esse você vai deixar para ir com seu marido sozinha, mas você não vai com a sua família. Não é que você não vai nunca mais na vida, mas nesse momento não pode suprir só a sua necessidade. Eu sei que você gosta, é gostoso, é num restaurante bacana, mas vai ser legal para você? Porque se ele só consegue ficar sentado por 15 minutos e você quer ficar 3 horas, o que você vai fazer? Ele vai se comportar mal, porque ele vai estar irritado, ele não vai querer ficar lá, ele vai querer ir embora e ele vai começar a causar problema, né? Então, primeira coisa, conhecer seu filho, saber quanto tempo ele consegue, e seja isso num restaurante, num mercado, numa apresentação de teatro, né? Às vezes a gente fica tão, não, mas eu acho tão importante levar ele no teatro. Se ele é uma criança pequena, ele não tem capacidade ainda mesmo de ficar. E aí vira aquela, você tem uma super expectativa e vira uma super frustração. E essa frustração, muitas vezes, a gente acaba jogando em cima da criança, né? E a culpa não é dela, foi você que criou o programa, não foi ela que queria, ela não estava preparada para aquilo e ainda por cima, além de ter sido chato, a mãe ainda brigou com ela. Eu acho que tem algumas situações que é inevitável, você precisa ir no supermercado na saída da escola do seu filho, porque você trabalhou o dia inteiro, é o horário que você tem. Então, numa situação como essa, você já sabe que ele está cansado, que é possível que ele faça birra, né? Então você avise o seu filho. Você foi buscá-lo na escola, você fala, olha filho, eu sei que primeiro você valida o sentimento dele, eu sei que você está cansado, eu imagino que o que você gostaria de fazer agora não é ir ao supermercado, mas eu gostaria que você entendesse que a gente precisa ir. Então vamos fazer de forma rápida, né? A gente vai no supermercado, a gente vai comprar isso, isso, isso e isso. Você me ajuda? Então você coloca a criança também, faz ela se sentir útil. Primeiro ela se sente aceita, né? Você validou os sentimentos dela, ela percebe que que as vontades dela e os sentimentos delas te importam, e depois você faz ela se sentir útil. Então você me ajuda? O que a gente vai pegar primeiro? Você lembra dos itens que a gente precisa? A gente vai pegar primeiro isso ou aquilo? Porque a criança já está cansada, aí você não avisa ela, você pega ela da escola, você vai pro supermercado, não era o que ela pensava. Você nem comunicou. Chega lá no mercado, ela quer empurrar o carrinho. Não pode. Ela quer pegar uma coisa. Não, isso não pode. Você fica aqui quietinha, não fazendo nada, né? Chega uma hora que ela vai botar isso pra fora. E se é um horário, por exemplo, que você já sabe que ela chegaria em casa e jantaria, você pode dar alguma coisa para ela, uma fruta, você fala, não, mas eu quero que ela jante quando a gente chegar. Tudo bem, mas você tem que dar uma opção para ela, porque se ela for contrariada no mercado e com fome, a chance dela não colaborar é muito maior, né? E aí ela vai querer pedir as coisas, porque também ela tá com fome. Isso a gente sabe, que a gente fala que a gente nunca deve ir pro mercado com fome, não é? Que a gente acaba comprando muito mais coisa. E a criança é a mesma coisa. Então você antecipar a situação é uma coisa, é você conhecer o seu filho, então saber se é o horário de fome, como que você vai lidar com isso. Se você vai para um restaurante, o que você pode levar? Ou, sei lá, se tem uma reunião, pede para ele te ajudar a escolher. O que você quer levar? Quer levar um caderno para pintar? Quer levar massinha? Quer ver um desenho? Isso já, primeiro, estrutura na cabeça da criança o que vai acontecer. E fica muito mais fácil para ele lidar bem com esse momento, né? Você tocou num ponto que eu acho importantíssimo, que é a gente conhecer o nosso filho. Porque tem muita coisa que é bonita acontecer. Tem crianças que vão em restaurante, por exemplo. Tem crianças que vão em restaurante, sentam e ficam lá participando da refeição por 2 horas. No meu caso, conhecendo os meus filhos, eles não vão ficar. Eles são as crianças que talvez 15 minutos e olhem lá sentados na mesa. E quando a gente começa a projetar que esse já é um mau comportamento só porque ele não gosta de ficar 15 minutos, a gente já começa a cobrar antes mesmo de fazer uma atividade desse tipo. Poxa, como meu filho não quer ficar 15 minutos e o filho da minha amiga fica 2 horas sentado? Então, conhecer e permitir que a criança tem o perfil dela e que é diferente de outras crianças até na mesma idade. Sim, é claro que tem coisas que são desenvolvidas, né? Talvez as pessoas possam interpretar errado assim. Então você sempre vai dar pro seu filho o que ele quer, então quando que ele vai conseguir sentar? Verdade, se você sempre usar uma muleta, não seria uma muleta,
né? Toda vez você dá alguma coisa porque você sabe que ele não vai aguentar, quando que ele vai desenvolver? Mas eu acho que não é nesses momentos que você tem que esperar que ele desenvolva. Não é na hora que você tem que desenvolver isso em casa. Então, em casa, você pratica em casa, ficar à mesa por meia hora, sem tablet, sem brinquedo, sem televisão, sem nenhum outro recurso. Quando eles já estiverem prontos em casa, você viu que aguentamos ficar meia hora numa refeição, pratique isso no restaurante. A gente não está aqui dizendo que crianças não devam frequentar restaurantes que não tenham espaço kids ou que não tenham coisas que elas possam fazer, porque elas fazem parte desse contexto social também. E isso é muito importante, né? Senão a gente vai estar sempre fazendo tudo só em função das crianças, né? E isso é uma falta de respeito com nós mesmos. Né? Você tem o direito também de ir num restaurante que às vezes não tem um espaço kids e que é um restaurante que é para criança também, porque tem um menu próprio para criança, digamos assim, uma comida que seja adequada, né? Faz todo sentido. E outra coisa, assim, a gente deu algumas ferramentas para lidar antes da birra, né? Agora, algumas coisas que a gente pode fazer durante a birra. Eu acho que seria aquela questão de, não, a criança está esperando no shopping, o que eu faço? Tem a pressão social, tem o meu momento ali. Ignoro. Vergonha, né? Estou com vergonha, o que eu faço? Que criatura é essa que eu trouxe pra cá? Então, o que a gente faz nessa situação? Tá instaurado o caos. Quais são as dicas? Eu acho que assim, num local público, a primeira coisa que as pessoas pensam é, ai, que vergonha, o que vão pensar de mim? Eu acho que esquece, se conecte com seu filho. É difícil esquecer tudo que está em volta porque as pessoas vão te julgar. É difícil, mas quem nunca passou por isso, né? Só quem não é mãe. Só quem não é mãe. E o que te né? importa mais, E o que te importa? Exatamente. O que te importa mais? O que os outros estão pensando ou o que seu filho está sentindo e precisando? Então, acho que a primeira coisa é, nesse momento, conecte-se com ele. Tente, se para ele um abraço é reconfortante, tem criança que nesse momento não se permite ser abraçada e tocada. Tem outros que se você pegar no colo, abraçar, falar, calma filha, a mamãe tá aqui. Acalme seu filho primeiro, antes de conversar com ele. Conexão antes de correção é fundamental, né? Você tá calma também é fundamental. Então, por mais que seja difícil você estar naquela situação, respira. A gente fala que... Eu não lembro se eu li isso num livro da disciplina positiva, se foi num dos cursos que elas falaram, que para nessas situações você fechar os olhos e lembrar daquela figura bem angelical do seu filho dormindo, que é quando a gente olha para eles e fala, ai, que delícia, como são fofos e queridos, né? E volta aquela imagem na sua cabeça antes de você enfrentar aquela criança que está espelhando, chorando, gritando, né? Porque você precisa realmente ver o seu filho. O seu filho não é aquilo. Ele está daquele jeito, mas ele não é o seu filho, né? Então ele tem todo o direito de ter esse momento respeitado, né? E para você conseguir acalmar ele, você tem que estar calma. Se você surtar, é o exemplo, né? Ele não vai se acalmar, né? Então se você está num lugar público, você pode levar ele para um canto do estabelecimento. Se você está na sua casa, quando ele fez uma birra, você pode sair de cena, respirar, né? Se acalmar e aí você voltar. E aí você Mas fazer essa conexão. ele, né? Estou nervosa. Sim. Se você some, ele vai ficar mais desesperado. Ele se sente ignorado. Eu estou nervosa e quando eu fico nervosa eu me descontrolo e eu acabo sendo desrespeitosa com você. Tudo bem, na hora ele vai estar gritando e chorando, talvez ele não te ouça, mas quanto mais você praticar isso, aos poucos ele vai começar a perceber que isso sempre acontece. E ele vai começar a entender, a te respeitar também. Que nesse momento você vai desrespeitá-lo se você ficar ali. Então eu preciso me acalmar, eu vou sair. Com a minha filha em casa a gente combinou um lugar. Eu tenho passado por isso, eu tô com uma filha de 3 anos e eu tô bem vivendo esse momento. Então a gente combinou um lugar que quando ela começasse a gritar, que gritar era desrespeitoso, que doía o meu ouvido, doía a minha cabeça e me deixava nervosa. E que quando eu ficava nervosa, eu acabava sendo desrespeitosa com ela e eu não queria. Então, que quando ela começasse a gritar, eu ia ir sentar numa poltrona, apontei pra ela, mostrei. Toda vez que você começar a gritar e faz eu me sentir dessa forma, eu vou sentar naquela poltrona pra me acalmar. E onde você gostaria de se acalmar? Perguntei pra ela. Isso num momento que ela estava calma. A gente teve essa conversa, né? Aí ela falou, eu gostaria disso que fosse naquele sofá porque eu consigo te ver.
Então combinamos que quando ela ficasse nervosa, para que eu pudesse me acalmar e ela também, eu sentaria na poltrona, ela sentaria no sofá, e quando a gente se acalmasse, a gente conversaria e veria qual é a necessidade dela. Hoje mesmo aconteceu, ela ameaçou começar a gritar, aí eu falei, Luísa, quando você grita, lembra, a mamãe fica com dor de ouvido, dói a cabeça, e eu fico nervosa e eu tenho vontade de gritar com você. Então eu tô indo lá pra minha poltrona pra me acalmar. Aí ela falou, não, mamãe, eu quero que você fique aqui comigo. Eu falei, então pra eu ficar aqui com você, o que você precisa, como é que você precisa falar comigo? Ela falou, eu preciso falar com respeito, eu preciso me acalmar. E isso aconteceu várias vezes nessa conversa hoje. Então você sempre valida, lembra que, o combinado nessa situação é eu sentar em algum lugar. Sim. E vai. Sim. E eu entendo que você tá nervosa agora. Eu entendo que ela queria que eu colocasse mais leite no copo, né? E eu dizia pra ela, eu não vou colocar mais leite, porque a quantidade que tem aqui é suficiente. Se depois que você tomar todo esse leite que tá no copo, você ainda assim quiser mais, a gente coloca mais. E ela não queria aceitar de jeito nenhum. Eu quero mais leite, tem pouquinho. Tô me enxergando, me acontece toda hora. Tem pouquinho. E se eu podia na hora falar assim, qual é o problema? Tá bom, vou colocar mais leite. Mas eu sabia que ela ia deixar aquele leite no copo, porque outras vezes já aconteceram, né? Lembra quando eu coloquei todo o leite? Eu já tinha feito uma vez pra ela entender que ia sobrar. Coloquei todo o leite pra você, sobrou metade do leite, a gente teve que jogar o leite fora, não é legal. Mas eu quero mais leite, né? E eu falei, então eu vou lá me acalmar, porque você tá gritando, eu tô ficando nervosa. Eu vou lá pra minha poltrona, eu vou me acalmar quando você estiver calma. E ela foi, até que eu não precisei ir pra poltrona, porque toda hora ela se acalmava e falava, eu quero você aqui, né? E aceitou só aquela quantidade de leite? Aceitou a quantidade de leite, no fim. Por fim, tomou o leite, mas ameaçou um processo de birra que ela já está condicionada várias vezes. E a minha postura firme e gentil e consistente o tempo todo foi dando pra ela também conforto e segurança de que ia ser daquela forma, não adiantava ela se desgastar. Eu acho que vou pegar o teu gancho aqui. Como que nós, como pais, precisamos mudar o nosso comportamento para ajudar as crianças nesses momentos, ou ajudar até a não ter tantos momentos de birra, né? Como que a gente pode fazer isso? Que comportamentos a gente precisa mudar? Eu acho que primeiro de tudo, a gente estava conversando antes, é o autocuidado. Quando a gente está bem, a gente é bom para os outros. É a coisa da máscara de oxigênio no avião. Primeiro você põe a máscara de oxigênio em você e garante que você está bem e segura e pronta para ajudar o seu filho ou quem precisar de ajuda ao seu lado. Então a gente precisa ter esse olhar para nós mesmas. A gente sabe, né, mais do que ninguém, você tem gêmeos, cada um de nós temos 3 filhos, como é difícil a gente arrumar tempo pra gente. Mas isso não é egoísmo, isso é uma necessidade. Se você não está bem, se você não se cuida, se você não se respeita, você não vai estar pronto para cuidar do outro. Porque na hora que a criança tiver um comportamento, você vai colocar aquela frustração sua nela, vai falar, poxa, eu faço tudo por você, eu não tenho tempo pra mim, eu não faço nada que eu gostaria, eu tô aqui sempre fazendo por você e você tá sempre reclamando, tá chorando e blá blá blá. E não é uma culpa da criança que você não tem tempo pra você, né? Então eu acho que o primeiro ponto é dedicar-se um momento do dia exclusivo pra você dentro do possível, né? Sem se cobrar, sem se culpar. Eu sempre acreditei que mãe feliz é igual a filho feliz. Então é isso, você tem que estar bem. Então isso é para você, isso não é no momento da birra. Mas se você se cuida, você vai estar muito mais pronta para lidar de uma forma respeitosa, gentil e firme com a birra, do que se você não se cuidar. Cada um então tem gente que é fazendo atividade física, tem gente que é ir na igreja, tem gente que quer ter um hobby, é sair com o marido, é ter tempo para tomar um café com as amigas, né? Isso tem que fazer parte da nossa vida. Isso não é falar, mas eu tô deixando ele... Não, você não tá deixando. Você tá fazendo isso até por ele. Primeiro, de novo, a gente volta por exemplo, né? Quando ele vê a gente se cuidando, ele aprende também a se cuidar. Então, não adianta a gente falar para ele, não, você tem que fazer futebol, tem que fazer judô, porque é importante fazer uma atividade física, e você não faz nada, porque você não tem tempo, né? Ou você falar, tem que rezar toda noite pro anjinho, mas você mesmo, ele não vê você praticando nada da sua espiritualidade, né? Então, nós somos modelos. Então, nesses momentos, de novo, não é egoísmo
E a gente está até nesse momento passando isso para eles, ensinando pelo exemplo, né? Não pelas palavras. Sim, outra coisa é manter a calma, que a Marina já falou. Você é o exemplo de que nas horas que você, quando você diz assim, eu estou ficando nervosa e eu vou sair, você está mostrando para o seu filho que você também fica nervoso e que tudo bem ficar nervoso, mas o que fazer com esse nervosismo? Né? Eu estou nervosa, então eu não vou ficar aqui porque eu vou acabar gritando com você e te desrespeitando. E isso não me faz bem e não faz bem pra você. Então, modelo o tempo todo. Não adianta você falar com a criança, para de gritar! E você tá gritando, né? Cobrar dela uma coisa que você não pratica. Então, o principal é isso. Sim. É a gente manter a calma e ser modelo. Sim. Perfeito. É treino, de novo, né? Treino o tempo todo. E é uma coisa que a gente vem autocontrole. repetindo aqui, desde as primeiras conversas que a gente teve, essa questão do treino, de como a gente precisa moldar comportamentos. Sim. Através do treino para conseguir lidar com N situações que vão. E o autocontrole é muito importante. E também, o autocontrole. E tudo isso a gente está ensinando para eles de pequenininho. Se alguém tivesse tido mais tempo e mais trabalho para ensinar pra gente, seja na escola, nossa família, quando a gente era pequeno, a questão do autocontrole, eu tenho certeza que hoje seria muito mais fácil a gente ter isso nesses momentos, né? E é algo que a gente quer tanto nos outros, mas que a gente tem tão pouco. Então, se a gente puder ensinar para eles desde pequenos, eles vão ter muito mais facilidade de lidar com esse tipo de frustração e de comportamento lá pra frente, na vida deles, adolescência, na vida adulta, né? Essa semana passada agora eu tava num evento e a gente tava falando lá sobre empreendedorismo feminino, nada a ver o tema com o nosso aqui hoje, mas tinha uma coach especialista em PNL e ela dizia que a gente cria tantas idealizações, muitas idealizações, por exemplo, de filhos perfeitos. Filhos perfeitos não fazem birra. E a gente precisa do autocontrole, de conseguir capturar qual é o gatilho que pra gente, tudo aquilo que a gente idealizou vai por água abaixo. Porque é no momento em que a idealização virou frustração que a gente perde totalmente o controle. Sim. E aí começa a fazer o que a gente vê aí e que a gente às vezes faz todos os dias, grita, é desrespeitoso. Então, e depois se arrepende e fica se sentindo mal, né? E acho que a primeira coisa aqui também é a gente conseguir desconstruir essa idealização do filho perfeito. E a mãe perfeita. E da mãe perfeita não existe, também. Então, né? é uma desconstrução Sem desses dúvida. ideais para que a frustração não seja tão profunda a ponto de Sim. causar de fato situações que a gente não sabe, não vai conseguir lidar. Sim, porque o que é a frustração? É você criar uma expectativa. Você criou uma expectativa irreal e possivelmente, por ela ser irreal, você não vai atingi-la. E o que vai gerar em você? Uma frustração. Né? Então, quando você cria menos expectativas sobre o seu filho, sobre o seu relacionamento conjugal, qualquer coisa, as frustrações também vão ser menores. Exatamente. Sim. E ela falava também, essa mesma coach que estava lá, sobre que a gratidão é o oposto da frustração. E ela colocava assim, se a gente conseguiu ir num restaurante e a criança ficou 15 minutos e nos outros 45, uma hora que ela esteve no restaurante, ela esteve ok fazendo as coisas dela, que legal nós como pais termos conseguido captar que a nossa criança, nosso filho só consegue ficar 15 minutos. Vamos focar no positivo. No positivo. Então ela celebrar o muito ganho. Isso, sabe, do que é o extremo entre a gratidão e a idealização. E a gente conseguir ser grato pelas primeiras conquistas, mas isso também é treino, né? A gente conseguir exercer isso todos os dias. Vou aproveitar aqui que eu sei que aqui no Gemelando tem muitas mães de gêmeos. Vou aproveitar também o tempo das meninas para uma consultoria, mais uma, né? Que no meu caso com os meninos, eu tenho um que ele é bem menos birrento. Ele é mais, eu diria, contentado assim com as coisas. Ele é mais resiliente. A gente apresenta diversas situações para ele. Ele reage normalmente com muita calma em todas as situações. Claro que ele tem os momentos dele de birra, mas eu tenho junto com ele convivendo um outro que faz birra a todo tempo. Tipo essa questão que tu comentou hoje com a Maria Luísa, tem o Matheus, que é o meu filho, um deles, ele repete comportamentos de birra muitas vezes ao longo do dia. Não é aquela birra, o Al ficou 10 minutos chorando, atirado no chão, mas são comportamentos que me desafiam muitas vezes no dia. Então, o que eu sinto é que a demanda dele por atenção é muito diferente da demanda do Lucas. Sim.
Como que eu posso lidar com essa situação onde um é muito demandante e o outro normalmente está bem? O meu medo é eu concentro muita atenção no Matheus e o Lucas, porque o Lucas ele é de boa e faz as coisas dele, é independente e tal, eu me culpo às vezes porque eu não tô dando toda essa atenção pro Lucas. Que ele também precisa. Que também precisa, com certeza, manifesta de outras maneiras, mas a gente foca no que tá fazendo a birra, né? Então, como a gente, mães de gêmeos, aí eu sei que tem várias assistindo, como a gente pode agir quando uma criança demanda muito mais do que a outra? Lívia, isso é super normal. Uma criança, é isso, são gêmeos, mas tem personalidades diferentes, todos. Você que tem muito contato, você conhece 2 gêmeos que são iguais? É comum um ser o oposto do outro? Muito comum. E não só gêmeos, né? Irmãos. Não só Irmãos gêmeos, também. mas, né? Irmãos. A gente tá falando de gêmeos, isso é super normal. Essa questão de necessidade de atenção é uma coisa muito particular. E todos, em qualquer família que você vá, você vai ter crianças que precisam de mais atenção, crianças que precisam de menos. Assim como no casal. Um precisa mais de atenção, o outro é mais bem resolvido, precisa de menos atenção. E não tá errado você dar atenção para aquele que precisa mais. Porque é uma necessidade dele. E você suprindo uma necessidade dele, ele vai estar melhor. E ele vai, inclusive, para o irmão ser um irmão melhor. Ele vai ficar menos irritado, ele vai provocar menos, vai bater menos, ser menos agressivo, né? Claro, a gente não pode esquecer daquele outro que, porque é mais tranquilo, exige menos, que a gente não vai dar atenção. Mas você pode tentar fazer alguns momentos especiais com esse outro, que tem menos atenção no dia a dia. Porque no seu dia a dia, sim, você vai dar mais atenção para quem precisa. E sem culpa, sem remorso, sem achar que isso está errado. Isso é natural. E você conseguir achar alguns momentos especiais com o outro, no final de semana, por exemplo, que seu marido tá, e você pode deixar o Matheus com ele e fazer um programa, sei lá, ir no parquinho, ir na padaria, ir comprar um sorvete, só com ele, né? E isso é uma coisa que as crianças falam, mas e aí, como que vai se sentir o Matheus? O Matheus vai entender. Porque você vai também ter momentos depois com ele, você no dia a dia, você dá mais atenção pra ele e ele vai entender. Eu me sinto sempre cuidando demais do Matheus. Porque eu cuido não só por mim, mas eu cuido como... Será que as pessoas vão gostar dele tanto quanto gostam do Lucas? Porque o Lucas ele é uma criança fácil de lidar. Carismático, ele é super sociável. E o Matheus, ele tem essa coisa de muito mais apegado em mim. Se eu saio da visão dele, normalmente ele já não quer... E eu sinto, nossa, será que as pessoas... Agora, esse fim de semana, né? Tava toda a minha família aqui. E os momentos de estresse, assim, que se gera um momento de estresse, gurias, em torno de uma criança que faz birra. Sim, a gente fica. A gente fica estressada. E quem tá em volta olhando fica incomodada. As avós não ficam... sabe como lidar, quer fazer tudo. Então, eu me preocupo como o Matheus vai ser aceito no mundo, assim. Se as pessoas vão gostar dele também. E por isso eu me esforço muito. E demanda muito de mim. Mas agora tu falou uma coisa que normal, poder dar atenção mais pra ele, porque ele precisa disso. E acho que pode ser um momento, pode ser que daqui a 2 anos inverta, né? Que o Lucas venha precisar, por ele ser talvez essa criança que hoje tão fácil de lidar, pode ser que no futuro ele tenha problemas de relacionamento, de concentração até, eu acho. De qualquer outra coisa. Pode ser que ele venha a ter uma necessidade de mais atenção em algum momento da vida, que o Matheus vai estar mais bem resolvido com aquela situação. E vai oscilar. Você tem que entender a necessidade, né? Que está aparecendo ali. Do momento. Né? Sem negligenciar as necessidades do que está bem. Porque não é porque ele está bem que ele não precisa de uma atenção e não tem uma necessidade específica. E isso vem de encontro, né, Marina, com aquilo que tu falou bem no início, da gente conseguir conhecer as nossas crianças e respeitar o momento delas. Exatamente. Isso eu acho que é muito latente quando a gente tem gêmeos, porque a gente observa, são 2 crianças com o mesmo nível de maturidade emocional ao mesmo tempo, e a gente consegue observar como são diferentes. Sim. E como demandam da gente de maneira diferente, não só de mim, mas de todas as mães de gêmeos, né? A gente tá falando aqui das 2 vivendo o mesmo momento junto. E como é importante a gente conseguir identificar o que eles estão precisando e nos demandando, né? E essa seria aí a última pergunta. Eu sei que é um tema, vocês já me falaram antes mesmo, que é um tema que daria pra gente trabalhar com muita extensão, né? Muita profundidade,
que é como a gente faz para identificar o objetivo da criança por trás de cada situação No livro. de birra. Isso é isso que a gente falou. Existem vários motivos por trás, né? A gente já está falando do comportamento e as causas, como a gente identificar a causa daquele mau comportamento. É um tema muito extenso, né? Que não daria pra gente realmente conversar aqui. É um capítulo inteiro, né? É um capítulo inteiro desse livro, que é o Disciplina Positiva. Então, ele tem um capítulo inteiro falando sobre isso. Como é o comportamento, como você pode identificar, através do comportamento do seu filho e das nossas reações, que tipo de necessidade não está sendo atendida. E aí você tem dicas de o que você pode fazer, né? A ideia aqui, que tem no livro e também no workshop, nos vários workshops que as meninas ministram, é que por trás de cada mau comportamento existe uma raiz. Exatamente. Uma raiz de demanda diferente. E para cada demanda dessas, a gente pode adotar diferentes ferramentas e iniciativas para lidar com aquele mau comportamento. Então esse é um tema que a gente deixa aqui o convite para vocês lerem o livro, participarem do workshop de novo dia 29 de setembro. 24? Toda vez eu vou falar rápido. Dia 24 de setembro começa um aqui em Indaiatuba. Durante a tarde são 7 encontros e também vai ter o à noite também. Também 7 encontros, então todas convidadas, podem mandar pergunta pra gente. Eu sei que tem várias pessoas ali que estão comentando, fazendo perguntas aqui, a gente tá longe da tela do celular, depois eu posso endereçar, mas qualquer necessidade extra que se tem, a gente vai endereçando. Sim, com certeza. Busquem conhecer o workshop, as ferramentas da disciplina positiva, a gente vai ter alguns outros encontros, mas é um tema que a gente precisa estudar. E lembrar assim que os workshops, eles são esses temas todos que a gente tem tratado aqui de forma muito prática e vivencial. Então a gente em muitos momentos se coloca no lugar da criança e faz alguma dinâmica em que você é a criança e o outro vai ser o adulto e você vai ver como você se sentiu de acordo com aquela abordagem, tanto você quanto adulto fazendo aquilo e você como criança recebendo aquilo. Então é muito prático, é muito interessante, porque não fica só no livro, na teoria. E traz ferramentas. A gente tem, não sei se o pessoal conhece, você já mostrou o baralho? Não, podemos mostrar. Eu conheço já, mas acho que aqui a gente não mostrou. É um baralho da disciplina positiva que tem aqui as ferramentas de forma mais práticas, mais didáticas, acessíveis no dia a dia. Então, às vezes você não está sabendo como lidar com alguma coisa, você vai lá, pega meia dúzia de cartas, lê e fala, nossa, isso poderia ajudar, né? Valide os sentimentos. Aí você lê aquela carta e fala, preciso validar mais os sentimentos dos meus filhos. Ou então você usa o baralho ali, cada dia você sorteia uma carta e fala, hoje eu vou praticar essa carta o dia inteiro e vou ver como que termina o dia com os meus filhos, né? O que ela me ajudou. Então é uma ferramenta muito prática, assim, muito boa de ter. Uma atividade que a gente tem no final de todos os encontros que os pais adoram, chama Pais Ajudam Pais. Então a gente pede para alguém dali do curso, da plateia, expor uma situação em que está tendo dificuldade para lidar com as crianças. E aí a gente vai fazer um brainstorming ali, a gente encena, então, com todos que estavam na cena, então pai, você vai ser a mãe, todos ali da plateia. E a gente encena a situação. E a gente faz um brainstorming e a gente vai pegar ideias de como a gente poderia ajudar aquilo através das ferramentas. E aí a mãe vai escolher, de todas aquelas, o que ela acha que ela poderia, uma ou duas, né? Ferramentas que ela poderia usar para lidar com a próxima vez. E a gente faz uma nova encenação em que a gente vai pôr em prática aquilo. E é incrível, né? É um negócio que é transformador mesmo, né? E aí a pessoa se propõe a, por uma semana, vai usar aquilo. E aí no próximo encontro ela vai passar pra gente. E aí? Você fez, não fez? Funcionou? Como foi? Tentei isso, mas não funcionou. Então, lembra da nossa lista? Ela leva pra casa aquilo que a gente fez ali. E eu falo assim, então o que a gente vai tentar agora? Então eu vou tentar esse. Ou, nossa, funcionou super bem, foi super legal, tô super feliz. E normalmente é algo legal, que ajuda a todos, né? Com certeza. Porque é um comportamento que cabe a quase todas as famílias, né? Você consegue adaptar. Vou fazer o follow-up aqui pra vocês. Eu tava na nossa última conversa, eu falei, né, da dificuldade que eu tenho de colocar o uniforme nos meninos. E eu combinei publicamente aqui, combinei com as meninas de que eu tentaria uma das ferramentas,
que é fazer, no primeiro momento, eles participarem do momento da escolha do uniforme. Então, todos os dias da noite a gente tem feito a separação do uniforme. Eu não sei se foi isso que mudou a nossa rotina, ou se tem também essa questão, tava muita família aqui, né? Que pode ter ajudado também no momento, então eu vou seguir tentando ao longo dos próximos dias. Mas a gente fez a separação do uniforme e no dia seguinte eu não tive nenhum problema de colocar o uniforme que a gente E eles escolheram, ajudaram a escolher. A gente na escola deles tem duas cores de uniforme, né? Agora no inverno eu deixei só eles optarem entre manga comprida e calça. Só dei as cores de opção, então tem o uniforme branco, tem o uniforme azul. Eles optaram pelo uniforme azul, a gente separou e no outro dia de manhã não teve nenhuma crise pra colocar o uniforme. Que bom. Então por enquanto tá funcionando. Muito bem. Mas continua falando pra gente. É legal. Muito obrigada por quem assistiu também e a gente fica à disposição. Um abraço e boa semana. Obrigada, boa semana. Até o próximo.